Voltamos com o Metrópole Debate, com perguntas de telespectadores da TV Metrópole, canal 26, em toda a região metropolitana de Fortaleza. Valdemir de Araújo Ávila, Nova Metrópole Caucaia, é vigilante e quer saber qual a idade mínima e o tempo de serviço para se aposentar nessa profissão. Olha, a idade mínima não existe. Se você tiver 35 anos trabalhando, você vai se aposentar independentemente da sua atividade, por causa que homem se aposenta aos 35 anos. Vigilante, ele só se aposenta especial até 97. Então você, após 97, tem que apresentar o PPP para saber se a sua atividade tem agente químico, físico ou biológico. O nosso telespectador João Batista Cunha, da Jurema, em Caucaia, pergunta ao professor Paulo Bacelar. Ele tem 5 anos que recebe auxílio-doença e quer saber se pode, como deve fazer para dar entrada no pedido de aposentadoria junto ao INSS. Não, se ele já tiver tempo para se aposentar, ele pode requerer a alta médica e pedir aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Se ele quer se aposentar por invalidez, aí não precisa pedir. É o médico que vai analisar de acordo com a sua perícia médica, porque a auxílio-doença faz perícias médicas frequentemente, aí o médico é que vai decidir. Pergunta do senhor João Cláudio Granja, Portugal. Ele sofreu um acidente de moto e precisou se afastar da empresa por 15 dias. Agora recebeu toda a papelada para dar entrada no INSS, só que a perícia foi marcada para daqui a 1 mês. E ele pergunta, daqui para lá, se ficar bom, vai receber retroativo? O médico, na hora que ele for fazer a perícia, ele vai dizer que ele está incapaz, ele vai receber do 16º dia, que ele ficou 15 dias pela empresa, até o dia que o médico der a alta. Ele vai receber o período todo atrasado. Mas ele pergunta para o professor Paulo Bacelar se ficar bom nesse intervalo, se recuperar do acidente. Quando ele for fazer o exame médico e o médico constatar que ele está recuperado, como fica a situação dele? Ele tem que comprovar quando ele ficou bom e quando ele voltou a trabalhar para que o médico cesse na data em que ele retornou ao trabalho. Mais pergunta agora do Antônio Valdemiro, Fortaleza. Ele é aposentado há 10 anos e continua contribuindo. Pode fazer correção na aposentadoria? É aquela história da desaposentadoria ou desaposentação. Não, a desaposentadoria ou desaposentação, ele não existe para a Previdência Social. Não existe um pedido para a desaposentadoria. Nenhuma contribuição após a aposentadoria pode ser convertida para beneficiar a aposentadoria, porque já foi um ato jurídico perfeito. Agora, judicialmente, você pode requerer isso, tem se concedido, e você deve procurar um advogado para tratar desse assunto. Dona Fátima Costa Silva, de Fortaleza, tem 5 anos de carteira assinada e pergunta se tem direito ao PIS e quais os direitos trabalhistas que ela também tem. Olha, 5 anos já tem direito aí a 13º, proporcional, caso você venha a ser demitida, né, em 2014, 13º proporcional, férias proporcionais, 40% da multa do FGTS nesse período todo de 5 anos, o próprio FGTS, seguro-desemprego, o PIS, se ela recebeu um salário mínimo nos últimos 5 meses. Então vai depender aí da sua atividade também para saber o período do aumento salarial, para saber se já pode contar com alguma coisa. Então vai depender do caso, a gente pode explicar isso melhor depois. Professor Paulo Bacelar, o Miguel Barros de Fortaleza diz que está afastado há 1 ano e 3 meses do trabalho. Foi renovada a perícia e ele quer saber por quanto tempo irá ficar de licença. Vai depender da sua condição de saúde. A incapacidade para o trabalho que dá direito ao auxílio-doença. O médico perito do INSS que é o responsável, o profissional responsável para decidir qual é a data da sua alta. Pergunta do senhor Francisco Alves, ele diz o seguinte, o irmão dele recebe auxílio acidente, a empresa onde trabalha faliu, mas a carteira dele ainda está assinada, ele tem direito à baixa na carteira? Com certeza, se a empresa faliu, fechou, ele não encontra mais a empresa, ele vai ter que ir aí ao DRT, a Delegacia Regional do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho no centro, para poder resolver essa situação. Agora, o fato da empresa ter falido não impede que a empresa fique com a obrigação, as obrigações trabalhistas, como se estivesse demitindo ele, porque não foi culpa do empregado, e sim da empresa. O empregado ele não é responsável pela falência da empresa. Então ele vai ter que ter o crédito de contribuições previdenciárias, de verbas trabalhistas, como se tivesse sido demitido. E nesse caso aí, para a empresa não arcar com essas despesas, poderá, logo após a falência, demitir os funcionários. Demitir os funcionários para que essa dívida não fique se alastrando, né?
Professor Paulo Bacelar, quando é dado baixa na carteira, a pessoa fica assegurada por quanto tempo? Pergunta do telespectador Ivan Escacela. Olha, se a pessoa tem mais de 10 anos de contribuição, mais de 10 anos como empregado, sem ter perdido a condição de segurado, quando ele é demitido sem justa causa e recebe seguro-desemprego, ela fica 3 anos como segurada da Previdência. Se ela pediu demissão ou foi demitida com justa causa, ela só fica 2 anos segurada da Previdência Social. Segurada, não está contando para contribuição, ela fica segurada. Se ela tem menos de 10 anos e foi demitida sem justa causa, ela fica com 2 anos garantida aí como segurada, mas se ela pede demissão ou é demitida com justa causa, ela só fica 1 ano após a demissão como segurada da Previdência. Mais uma pergunta de Fortaleza. Carlos Girão tem 54 anos de idade e 20 anos de contribuição com um salário mínimo. Ele pergunta, se eu passar a pagar o teto máximo, quando eu me aposentar, irei receber o teto máximo? Olha, você tem 29 anos de contribuição. Para 35 anos, faltam 6 anos. Então, se você pagar 6 anos no teto, você já pagou aí 29 anos sem ser no teto. Então, você não vai ter o teto da Previdência porque vai ser uma média. Você não vai se aposentar com o último salário que você vem contribuindo. Você vai se aposentar com uma média de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Então, esses 5 anos vai ter uma influência. Esses 6 anos como teto vai ter uma influência, mas não tanto assim para que receba o teto da Previdência. Francisco Liduíno Ferreira, Mondubim, creio que ele foge um pouco da pergunta sobre Previdência Social, mas ele diz o seguinte, tem 62 anos e pergunta com quantos anos pode aderir ao passe livre? Olha, meu pai poderia responder essa situação muito melhor do que eu, ele já tem vai fazer 90 anos agora e já tem o passe livre desde os 60 anos de idade. Então, pelo Estatuto do Idoso, pela Lei do Idoso, a partir dos 60 anos a pessoa já pode ter direito ao passe livre. Pergunta do senhor Francisco da Chaga Gomes, de Fortaleza. Desde 1986 ele trabalha com carteira assinada. Não contribui direto. Teve alguns anos perdidos nesse período. Será que já tem o direito de pedir a aposentadoria? Como fazer para saber? De 1986 para cá já são 28 anos de carteira assinada. Pois é, se você só tem esse período de 28 anos, ainda não teria direito à aposentadoria, porque teria que ter no mínimo 35 anos. Agora, você pode ir numa agência do INSS e pedir a sua contagem de tempo de contribuição, que qualquer agência poderá fazer. Maria das Graças de Oliveira, Fortaleza, ficou viúva e recebe uma pensão definitiva. Ela pergunta, professor Paulo Bacelar, se caso venha a casar novamente, perde a pensão? Boa pergunta, e sempre temos essa pergunta aí, porque as pessoas ficam com medo. Se a pensão foi concedida depois de 91, não há problema de você casar de novo. Você pode casar que não vai haver problema nenhum. Professor Paulo Bacelar, Isabel Cristina da Silva da Granja, Portugal, pergunta, é autônoma, ela diz que trabalha como autônoma e quer saber como pode estar contribuindo com o INSS. Olha, a autônoma, que é considerada hoje contribuinte individual, ela compra um carnê de contribuição simples numa banca de revista, numa livraria, vai no INSS, faz a sua inscrição, declara a sua atividade, ela vai preencher o carnê de acordo com o código de pagamento, dependendo do valor que ela quer pagar, e ela fica pagando isso por mês numa lotérica ou num banco, até ela poder se aposentar. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco de perguntas dos nossos telespectadores e respostas do professor Paulo Bacelar.